Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, eu quero nesse vídeo falar sobre jejum, né? Jejum nada mais é do que você determinar um tempo ou um período de tempo, né? Em que você deixa de comer. Em alguns casos, algumas pessoas mantêm a bebida de água, né? Outras são um pouco mais radicais, mas basicamente você se abstém de comida, né? Para poder mortificar a sua carne, fazer disso uma espécie de uma disciplina, né? E assim consagrar a sua vida ao Senhor. Basicamente é isso. Eu sei que algumas pessoas fazem jejum de não tomar isso, não tomar Coca-Cola, porque é uma coisa que gosta muito, não assiste televisão. Eu imagino, e eu acho que seria mais cabível colocar essas coisas como uma espécie de propósito, né? Eu vou fazer isso para que eu me santifique mais, mas jejum basicamente é você deixar de comer por um determinado período com o objetivo específico de mortificar a sua carne, trazer disciplina e consagrar, santificar a sua vida ao Senhor. Agora, a questão do jejum também tem um propósito. E há um texto em Isaías, no capítulo 58, que diz o seguinte, verso 5: Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto o jejum, o dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes, presta atenção agora, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Veja só, eu acho que esse texto ele é muito precioso para o momento da humanidade que nós estamos vivendo. O que Deus está nos ensinando nesse texto é que o jejum ele não tem um propósito de você buscar um status espiritual diante de Deus. É uma forma de mortificação, é uma forma de disciplina, é uma forma de consagração ao Senhor, para que justamente o Espírito Santo, através dessa entrega, ele promova no seu interior algumas atitudes que você passe a ter em função dessa consagração, dessa entrega, desse jejum que você está estabelecendo na sua vida. Então, o texto que eu li, a parte do texto que eu li, começa com algumas perguntas, né? E ele pergunta, o profeta pergunta: chamarias tu isso jejum, o dia aceitável do Senhor? Então ele diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Ou seja, a sua vida tem que abrir mão da impiedade, né? Você sabe o que é certo, o que é errado, você sabe o que a palavra de Deus diz sobre determinados assuntos, então você precisa fazer uma escolha, uma decisão
Então, isso tem que ter o poder de gerar dentro de você condições de você aprender a fazer uma escolha. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa, eu tento, eu faço tudo que tem que ser feito, eu vou para a igreja, tal, mas não consigo abrir mão de certas coisas. É justamente porque talvez está faltando o jejum na sua vida. Desfaça as ataduras da servidão, né? Porque muitas vezes você se torna o escravo do pecado, escravo dos seus desejos, né? E você também tem que contribuir para que outras pessoas ganhem condições e para que abram mão. Você precisa ser um instrumento de Deus nesse sentido também. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Ou seja, você não pode contribuir ou achar normal pessoas serem oprimidas perto de você. A palavra de Deus diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Por quê? Porque é uma promessa, é uma determinação do Senhor para a nossa vida. E aí, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Ou seja, nós temos que ser pessoas provedoras, nós temos que ser pessoas abençoadoras, nós temos que ter, o texto bíblico diz, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Então, nós temos que aprender que é dando que se recebe, mas a questão não é o que vai receber, é a capacidade de você prover na vida do outro, né? A provisão que é gerada através do fruto do Senhor na sua vida, para que você tenha para si e tenha condições de abençoar o outro. E recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do seu semelhante. Aqui é interessante porque o padrão de julgamento de Jesus, está lá em Mateus capítulo 25, demonstra que o que vai servir como padrão é a forma como que você serviu o próximo, né? Estive nu, estive sede, e o texto fala basicamente sobre isso. Estive enfermo, tu foste me visitar, e assim por diante. Então, o evangelho, ele só tem poder quando ele é demonstrado, ele é manifestado em atitudes. É o amor, porque se Deus é amor, o evangelho é o amor de Deus manifesta a vida do homem através do seu perdão, nós temos que ser a expressão de Deus para a vida do outro. Ou seja, isso só será possível através das nossas ações e da nossa atitude. Por isso o jejum, ele só tem valia na nossa vida quando ele promove essa ação, essa manifestação de uma compreensão da nossa posição diante de Deus e do fato de sermos instrumento de Deus, corpo de Cristo, corpo manifesto de Cristo nesse tempo, para que essas coisas possam ser promovidas na vida do nosso próximo. E então romperá, então isso vai gerar de fato, mas em função, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. Ou seja, muitas vezes a sua cura, ela depende de uma manifestação sua para com o seu próximo. E hoje eu percebo que os cristãos, eles esperam primeiro receber, primeiro um status espiritual para depois manifestar. Inclusive Charles Spurgeon, ele diz assim que há pecado em nossa santidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas buscam a santidade como uma espécie de status, para poder dizer que é mais, para poder dizer que é melhor do que o teu irmão, e não é isso o propósito de Deus. Então, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Não é? Ou seja, as pessoas verão que você é uma pessoa justa em função das suas ações, não daquilo que você diz, mas das suas ações para com elas, para com o próximo. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Por quê? Porque as pessoas verão o brilho, a manifestação da glória do Senhor na sua vida. Então clamarás ao Senhor então clamarás, o Senhor te responderá por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Então, quando nós nos abrimos, nós nos comprometemos, nós nos consagramos, nós jejuamos com esse propósito, com essa clara intenção de nos entregarmos de fato ao Senhor, para que o Espírito Santo gere em nós o fruto, a manifestação em tudo, o Senhor com certeza responderá às nossas orações. Então, talvez muitas das nossas orações não são respondidas, é exatamente porque nós não estamos fazendo aquilo que tem que ser feito. A rainha Esther, quando precisou falar com o rei Assuero e poder libertar o seu povo, ele pede para que Mordecai
lance um jejum sobre os judeus, e eles jejuaram durante 3 dias para que ela pudesse falar com o rei Assuero. Então nós precisamos entender e compreender a necessidade que nós temos, mas de uma forma correta. Então, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, né? Nós não podemos compactuar, nós não podemos apontar o dedo, falar injurioso, ou seja, falar injúria sem justiça, sem de fato, muitas vezes, a pessoa ser aquilo que nós dizemos que ela é, né? E comprometendo a imagem, o caráter da pessoa, né? Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá. O Senhor guiará continuamente, fartará a sua alma. O pastor Paulo Borges, ele diz o seguinte, que as nossas ações, elas não podem ser feitas através de insatisfação, mas sim de uma direção de Deus. O que quer dizer isso? Muitas pessoas agem, por exemplo, ela está de uma determinada situação e ela tem uma atitude em função de uma insatisfação, seja com a igreja, seja com o casamento, seja com seus negócios, seu trabalho e assim. E ela toma uma decisão como se fosse de Deus, mas não é em função de uma direção de Deus para a nossa vida. E isso só será possível quando nós aprendermos o caminho do jejum, porque o caminho do jejum também nos torna dependentes de Deus. Nós estamos dizendo para o Senhor, eu sou dependente de Ti. E a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Então, nós precisamos voltar para este tempo das coisas simples, as coisas mais básicas do Evangelho. Dentre elas é o jejum e, consequentemente, a oração. Porque assim nós estaremos entregando, consagrando a nossa vida ao Senhor. E como diz o texto aqui, a promessa, haverá resposta na nossa vida. Pense nisso. Deus abençoe você.